À noite, Lin chegou ao grupo Chaoyang e pensou na moça que ainda estava trabalhando. Ele se aproximou em silêncio do escritório do CEO, onde ela estava, e se perguntou se ela não tinha medo de ninguém. Lin fez barulho com uma cadeira, assustando-a muito, e ele se perguntou quem estava ali. Ele saiu para verificar, mas não encontrou ninguém, então voltou de repente. Ela chamou Lin, pedindo que ele fosse buscá-la. Ele recusou, dizendo que estava ocupado com o trabalho. Ela insistiu, implorando para que ele parasse de trabalhar e fosse até lá, porque havia um sujeito mal-intencionado na empresa e ela estava com medo. Lin pediu que ela esperasse um momento. Então, ela viu alguém batendo à porta. A garota começou a chorar, perguntando quem estava ali, e comentou que o namorado dela estava chegando, então a pessoa não precisava achar que ela estava com medo. O rapaz respondeu que, já que o namorado dela estava chegando, iria embora. Ela reconheceu a voz e, ao abrir a porta, era Lin. Ela o abraçou forte, dizendo que um bandido a assustava, e perguntou como ele chegou tão rápido. Lin disse que ele era o rapaz assustador. Ela perguntou se ele tinha mesmo feito aquilo. Lin explicou que queria que ela notasse o perigo de trabalhar sozinha e insistiu para que ela saísse mais cedo. De agora em diante, ela pediu que ele não a assustasse daquele jeito de novo, admitindo que tinha ficado bem assustada. Então, percebeu um pacote que ele estava carregando. Lin explicou que era arroz frito com ovo de uma barraca que ele frequentava há anos e que trouxe para ela provar. Ela abriu a embalagem, sentiu o aroma e perguntou se tinha sido feito pelo Liu. Comentou que já tinha provado o arroz frito do Liu e que achou delicioso. Brincando, ela puniu o Lin, fazendo ele alimentá-la, e ele concordou, dizendo que ninguém acreditaria que ele faria isso. Ele a alimentou e comentou que já era tarde, oferecendo levá-la de carro até em casa. Ela o admirou muito por isso. Xin ligou para Lin e mencionou que tinha uma lista de garotas famosas na internet, perguntando se Lin queria relaxar. Lin respondeu que a garota ao lado dele era melhor do que qualquer famosa da internet. Xin pediu uma foto da moça. Lin concordou e pediu que ela tirasse uma selfie. Ela se perguntou por quê, de repente. Lin disse que ia mandar a foto dela para alguém, para mostrar a diferença entre o real e o falso. Ela se perguntou se devia se maquiar e se arrumar. Lin a elogiou, dizendo que ela estava bonita mesmo sem maquiagem e tirou uma selfie. Ela se afastou um pouco, sem jeito, mas Lin a tranquilizou, dizendo que ela não precisava se sentir estranha. Ela explicou que nunca tinha tirado uma selfie com um homem antes e se perguntou que pose deveria fazer. Lin sugeriu que ela se sentasse no colo dele para a foto. Depois de tirar a foto, Lin a enviou para Xin, que perguntou onde Lin a tinha achado. Ao sair do escritório, Lin disse para ela não se preocupar com o jantar, pois a deixaria em casa. Ela respondeu que ainda queria apoiar o jeito incomum dele de viver a vida. Lin se perguntou se precisava fazer algo diferente. Ela brincou, perguntando se ele precisava chamar a própria presa. Eles entraram em seus carros, e Lin perguntou quais passos ele precisava seguir para criar uma fundação beneficente. Ela explicou que até gente poderosa achava difícil administrar organizações sem fins lucrativos, então talvez fosse difícil para ele resolver o problema. Enquanto conversavam, Lin a deixou em casa. Ele disse que iria para a cidade de Yang no dia seguinte e a convidou para ir junto, se ela estivesse livre. Ela disse que ia ver se teria tempo livre. Então ela foi embora, e Lin sentiu que havia concluído seu desafio. Nesse momento, uma garota apareceu e disse a Lin que era hora de embarcar em sua próxima jornada profissional. Ela perguntou ao Lin se ele queria ativar o aprimoramento. Ao aceitar, ela explicou que ele viraria professor universitário, recompensado com vários presentes e 750 milhões de dólares. Lin comentou que parecia uma tarefa simples. Ela explicou que, depois de tomar a poção, até dominar matemática avançada seria bem fácil para ele. Por causa dos efeitos do aprimoramento, Lin notou mudanças no físico. Com um aumento repentino de força, ele descobriu, empolgado, que agora tinha abdômen definido, com tanquinho. Depois dessa revelação, ele se deitou na cama, pensando no fim de sua primeira missão profissional. Em seguida, Lin recebeu uma ligação dizendo que já haviam contatado os engenheiros da Pagani. Lin concordou e pediu ao mordomo que mandasse o carro. A garota que Lin deixou em casa explicou que não podia acompanhá-lo por causa de um trabalho inesperado. Sem se abalar, Lin chegou ao aeroporto no dia seguinte e descobriu que a moça lhe deu uma passagem de primeira classe. Ele se acomodou no assento do avião. Haoyu, Yuan e Xin também embarcaram no avião e viram Lin. Xin comentou sobre ele, e Yuan disse que era a primeira vez que via um chefe tão jovem na primeira classe. Haoyu, em tom brincalhão, pediu que parassem e garantiu que todos acabariam encontrando alguém tão impressionante.
Lin disse a Hao Yu para parar a encenação e não envolvê-lo. Hao Yu então sugeriu uma competição, pedindo as informações de contato da comissária de bordo para ver se ela as forneceria. Ele chamou uma comissária de bordo, explicou a competição e pediu que ela escolhesse a quem daria seu número. No começo, hesitante, a comissária cedeu ao ver o relógio raro de edição limitada de Lin. Hao Yu ficou chocado com a decisão, e Shin o provocou por isso. Hao Yu, frustrado, percebeu que ela era nova no jogo. Shin comentou que uma jovem estava se aproximando. Então, Lin desafiou Hao Yu a competir pelas informações de contato dela. Hao Yu concordou, e quando a moça se aproximou de Lin, ela disse que tinha o assento da janela. Hao Yu logo pediu o contato dela. Lin, porém, brincando, puxou a moça para sentar no colo dele, dizendo que podia fazê-la se apaixonar por ele num instante. Hao Yu, brincando, avisou a moça para chamar a polícia, dizendo que havia testemunhas. Ela pediu a Lin que parasse de constrangê-la em público. Lin disse que achava o avião abafado demais e queria um pouco de ar. A moça insistiu para ele parar, destacando o constrangimento com tanta gente. Lin se virou para Hao Yu e perguntou se ele ainda queria continuar a competição. Hao Yu ficou surpreso com a ousadia de Lin. Lin pediu que Ji Qing se sentasse ali, perguntando se ela não estava ocupada com o trabalho da empresa. Ela negou, e o outro grandalhão pareceu irritado. Shin queria o contato do Lin, mas ele se recusou, porque Lin não era um bom menino e tinha tocado Ji Qing de modo inapropriado. Lin respondeu que eles iam se casar em breve, pois eram amantes. Ji Qing pediu que ele não se aproveitasse dela e disse que precisava ir ao banheiro. Ele respondeu que seria gentil da próxima vez. Depois disso, os dois chegaram ao Instituto de Bem-Estar Céu Azul. Ji Qing comentou que aquele terreno do orfanato valeria no mínimo milhões. Lin disse que a dona daquele orfanato era uma senhora muito rica, mas que ela escolheu cuidar daquelas crianças e nem usava roupas de rica. Eles encontraram as crianças lá e lhes deram lanches e presentes. Wang perguntou a Lin por que ele não a avisou antes para que ela preparasse a comida de que ele mais gostava. Ele respondeu que queria surpreendê-la. Wang perguntou se a surpresa era a namorada de Lin que ele tinha levado para apresentá-la a ela. Quando Ji Qing se apresentou, Wang pediu, gentilmente, que da próxima vez ela não levasse nada. Wang pediu a um homem que levasse as crianças de volta, enquanto ela levava Lin e Ji Qing para dentro. Quando o homem saiu, viu Ning chegar com o namorado. Wang ficou muito feliz por Lin e Ning terem vindo com seus amigos no mesmo dia. Lin disse a Ji Qing que Ning também cresceu no orfanato, mas para a faculdade, ele foi para Zhonghai e ela foi para a cidade de Yang. Em seguida, ele pediu para Ji Qing dar uma olhada. Ning chegou de carro com o namorado e disse às crianças que tinha trazido muitas guloseimas. Alguns meninos tocaram no carro e, ao ver isso, o namorado de Ning ficou muito bravo, pois achou que o carro ia ficar sujo e teria que lavar. Ning encontrou Lin e sua namorada e pediu que fizessem as apresentações. Ji Qing se apresentou, mencionando que Lin já havia lhe falado sobre Ning. Ning comentou que Lin era encantador por ter uma amiga tão boa. O namorado de Ning se apresentou como Tao e quando ia apertar a mão de Ji Qing, Lin interrompeu, empurrou a mão de Tao para trás e pediu que ele fosse educado. Tao ficou irritado com aquilo. Em seguida, disse que doaria 100 mil ao orfanato. Mas Wang recusou, dizendo que eles já tinham feito o bastante. Lin pediu que ela aceitasse como um gesto simbólico. Tao pediu que Lin também doasse algum dinheiro. Lin concordou em doar 100 milhões. Ao ouvir isso, Tao ficou chocado e acusou Lin de estar mentindo. Wang disse a Lin que devia ser difícil para ele e sugeriu que eles fossem embora e almoçassem. Tao apostou que, se um motorista de táxi pudesse doar tanto assim, ele doaria 10 vezes esse valor. Lin ligou para alguém, passou um número de conta e pediu que transferissem 100 milhões. Assim que a senhora Wang viu que a conta tinha sido creditada com esse valor, Tao pegou o celular dela para checar e viu que era verdade. Lin perguntou quando o Tao faria a doação, conforme haviam combinado. Tao ficou tão envergonhado com isso que fingiu ter algum trabalho. Saindo às pressas dali, Ning pediu que ele esperasse, mas Tao não parou. Lin disse que Tao não era uma boa pessoa. A senhora Wang perguntou como Lin conseguiu tanto dinheiro. Lin respondeu que abriu um negócio pequeno e lucrou. E Ji Qing acrescentou que Lin também investiu em alguns projetos em Zhonghai. A senhora Wang disse que não era uma quantia pequena e que leva muito tempo para ganhar, então ela iria devolver o dinheiro dele. Ele disse que tinha dinheiro suficiente para viver bem e insistiu que ela ficasse com ele. Depois, sugeriu que almoçassem. No almoço, Ji Qing perguntou a Lin o que ele faria depois. Ela disse que ia checar a filial offline da cidade de Yang, pois achava que tinha algo errado na conta e pediu que ele fosse junto. Ele disse que estava tudo pronto. Ji Qing garantiu que não ia contar a ninguém que iria para lá. Lin falou a Wang que tinha um trabalho a fazer e que estavam saindo. De repente, o vestido de Ji Qing rasgou e ela foi se trocar.
Enquanto se vestia, pediu ajuda a Lin com o zíper que travou. Ele perguntou se ela não podia usar o vestido sem isso. Ela perguntou por que ele estava reclamando e se ele não gostava de fazer aquilo. Ele respondeu em tom de brincadeira. Quando o zíper enroscou novamente, ele foi buscar uma tesoura. Ela comentou que não tinha mais nada para vestir. Lin explicou por que o zíper estava enroscando, então pegou a tesoura e o consertou. Ela ficou sem graça. Depois, os dois foram à filial de Chaoyang, na cidade de Yang. Ao chegarem à sala de reuniões, os funcionários se chocaram e perguntaram por que Ji Qing não tinha avisado antes que viria. Ela disse ao Wang que não precisava e, então, pediu que enviassem as contas do ano para a sala de reuniões. Assim que recebeu os documentos, ela analisou as contas e perguntou para onde o Wang tinha ido. Ela viu que a filial tinha uma discrepância de mais de 30 milhões de dólares e notou outros erros na contabilidade. Ela os avisou que chamaria a polícia. Algumas pessoas entraram e disseram que vieram cobrar a dívida de 1 milhão que o Wang tinha com elas. Ji Qing ficou chocada ao ouvir aquilo. Um dos homens disse que, se ela fosse com ele naquela noite, ele não pediria mais dinheiro. Lin interveio e disse que achava que Zheng tinha mandado eles impedirem Lin e Ji Qing de chamar a polícia e que Zheng não devia dinheiro a eles. O homem ficou furioso ao ouvir isso, mas Lin lhes ofereceu 2 milhões para ajudarem a levar Zheng à delegacia. Os 3 homens ficaram chocados e concordaram em fazer como Lin pediu. Eles correram para fora para capturar Zheng e levá-lo à delegacia. Lin pediu a Ji Qing que levasse os demonstrativos financeiros enquanto ele ia para a delegacia. Ao chegarem do lado de fora da delegacia, Lin disse a ela para não deixar a notícia vazar, pois isso desvalorizaria o grupo Chaoyang. Ela agradeceu, dizendo que, se ele não estivesse lá, teria se metido em apuros. Ele pediu que ela entrasse sozinha na delegacia e que ele iria atrás de Zheng. Ela pediu que ele não se metesse em problemas. Ele entregou os documentos a ela e disse para falar com a polícia. Se ela atrasasse, a perda poderia aumentar. Ele então foi embora. Após 3 horas, finalmente voltou com Zhang, e quando Ji Qing o viu, ficou feliz e perguntou se ele estava ferido. Ele negou e disse para deixarem o restante com a polícia. John foi preso e implorou a Ji Qing que o poupasse, prometendo devolver tudo para ela. Ela ficou tão zangada que não teve nenhuma piedade dele. Depois disso, ela pegou a mão de Lin e pediu que ele voltasse para Zonghai. Ele concordou. A cena muda para a vila Yunshui, onde os dois chegaram de táxi. Ji Qing se ofereceu para cozinhar para ele. Ele ficou surpreso ao saber que ela cozinhava bem. Por fim, ela fez o jantar e quando Lin provou, disse que estava delicioso. Depois, ele perguntou se, mais cedo, ao telefone, ela estava resolvendo o assunto do Zhang. Ela concordou, dizendo que, como CEO, era responsabilidade dela supervisionar tudo. Depois do jantar, Lin disse que não esperava que ela cozinhasse tão bem e que queria dar uma recompensa. Ela recusou, porque ele já tinha ajudado muito. Ele pediu que ela fechasse os olhos e então a beijou. Ela perguntou se aquela era a recompensa. Ele disse que tanto fazia, mas ela ficou feliz. Eles se divertiram a noite toda. Na manhã seguinte, ao acordar, Lin viu que Ji Qing já tinha saído para o escritório. Ele recebeu uma ligação do RH da Universidade Normal de Zonghai e aceitou começar a trabalhar lá como professor no dia seguinte. Ele agradeceu a oportunidade. No dia seguinte, na Universidade Normal de Zonghai, Lin chegou bem vestido, lembrando da juventude. Ele recebeu uma ligação de Ji Qing pedindo para buscá-la, mas recusou, dizendo que era seu primeiro dia de professor. Ela ficou chocada e perguntou como podia ser. Lin contou que seria o professor de educação física dali. Ji Qing insistiu que ele fosse só trabalhar. Uma universitária comentou que se um rapaz tão jovem assim fosse o professor delas, ela prestaria total atenção. Lin foi ao escritório dizendo que tinha vindo começar. Um professor o chamou de Xingbang, e a senhora que estava lá, Su Ge, diretora de assuntos estudantis, disse a Lin que ele precisava se esforçar. Ela lhe entregou uma tarefa para ajudar os formandos de gestão hoteleira a encontrar estágios com um salário de, no mínimo, 3.000 yuans, além de acomodação e alimentação gratuitas e outros requisitos básicos. Mesmo achando que seria professor de educação física, ela insistiu para que ele assumisse essa responsabilidade, e ele aceitou. Xingbang mostrou a Lin sua mesa, enquanto os outros comentavam como Sud não gostava de quem pegava atalhos. Xingbang sugeriu que Lin buscasse restaurantes de nível 3. Lin concordou e, em seguida, chamou alguém para ir até ele. Depois de meia hora, um homem chegou e Lin explicou tudo para ele. Então ele escoltou o homem até Su Jai. Ela ficou irritada com um estranho ali. Lin explicou que fez isso pelos estágios dos alunos. Chocada, ela se levantou.
O homem era gerente de um grande hotel e aceitou oferecer estágios aos alunos. Tianlong ainda ofereceu os 500 Hallys a mais do que Sudi tinha pedido. A mulher que passou a tarefa a Lin disse que ele ganhou $200.000 e completou 20% da experiência. Sheng Bang perguntou o que Lin achava e o elogiou por ter terminado a tarefa em meio-dia. Tianlong foi embora, e Lin pediu educadamente que Sugi organizasse o horário de suas aulas antes de sair. Sugu orientou Xing Bang a providenciar uma aula de cinesiologia para Lin, observando que a frequência estava abaixo de 30% e que Lin receberia apenas metade do salário se isso continuasse. Suju comentou que, como Lin era o professor de educação física, aquela era a disciplina adequada para ele ensinar. Depois disso, Lin estava caminhando no Pier Wangjiang, quando um carro passou tão perto que a senhora dentro dele lhe disse para não tocar no carro dela. Ele disse que apenas atravessava a rua. Chen apareceu arrogante, exibindo seu Audi A8. Ele pediu que ela parasse de se exibir, ressaltando que era só um Audi A8. Mais tarde, a senhora entrou na sala de reuniões, onde um homem comentou sobre o atraso dela e a ausência de Lin. Ela explicou que se atrasou no estacionamento por causa de um homem. Tien viu Guan e perguntou se ela não tinha vergonha de perder para ele outra vez. Tien se perguntou como um estrangeiro podia conhecer a região melhor do que os moradores locais. Por fim, Lin entrou na sala, e Chen percebeu que era o homem que ela encontrou no estacionamento. Lin perguntou a um homem se a senhora trabalhava na empresa. Ele respondeu que ela era uma designer famosa. Lin se sentou e disse que não a queria ali. Ela se desculpou e pediu mais uma chance, mas ele recusou, dizendo que não queria esse tipo de pessoa por perto. Os dois saíram da sala. Lin pediu a Guan que começasse a explicar. Ela começou a explicar tudo. Lin perguntou o que ela faria com $30 milhões se ele desse esse valor. Ela respondeu que faria a empresa deles virar uma das 5 maiores do mundo. Lin ofereceu $120 milhões se ela conseguisse manter o setor dele como líder por mais de 10 anos. Os outros ficaram chocados, mas Guan concordou. Lin disse que adiantaria $30 milhões e foi embora. Ele recebeu uma ligação de Fu Yu, o diretor do Instituto Longxin, que queria se encontrar com ele. Eles combinaram de se encontrar às 13h no dia seguinte. No dia seguinte, Lin chegou ao escritório da escola e cumprimentou a todos. Suji pediu que ele se preparasse para a aula. Ele já estava preparado, e Suji explicou o sistema de presença nas aulas e como isso afetaria o salário de Lin. Lin concordou, dizendo que não precisava do salário, então não teria que dar aula. Sugu insistiu que ele tinha que dar aula, quisesse o salário ou não. Lin concordou e perguntou onde ficava a sala de aula. Sheng Bang disse que era no 3º andar. Lin foi até a sala e encontrou 2 garotas que o cumprimentaram e perguntaram se ele era o novo professor, já que estava com o livro didático. Lin explicou o que ia ensinar. As meninas se ofereceram para ajudá-lo a achar a sala, mas ele disse que sabia o caminho, e elas foram embora. Um deles mandou uma mensagem no grupo dos alunos sobre a próxima aula do Lin. Lin chegou com Suji e Xing Bang e encontrou 30 alunos já lá. Eles ouviram uma agitação do lado de fora e viram mais alunos entrando na sala. Xing Bang brincou que as garotas se interessavam por Lin por causa da aparência. Sugei concordou, mas perguntou por que os garotos também estavam ali. Xing Bang respondeu, irônico, que eles vieram claro por causa das garotas. Quando o sino tocou, a sala ficou lotada. Sheng Bang comentou que, como já estava cheia, não precisava contar. Suji, irritado, queria ver como Lin daria a aula. Lin pediu que os alunos viessem à frente para registrar presença. 1 hora depois, eles ainda estavam na fila para marcar presença. Souji insistiu para Lin começar a aula, mas as meninas estavam chateadas porque ainda não tinham marcado presença. Vendo a frustração delas, Sugou pediu que Lin fizesse como achasse melhor. Quando Lin estava prestes a começar a aula, uma garota avisou que a chamada ainda não tinha acabado. Quando ele começou a fazê-la, o sinal tocou, marcando o fim da aula. Lin orientou os alunos a começarem a partir do dia seguinte. Sheng Bang comentou que era a primeira vez que via uma aula tão incrível. Lin perguntou se a chamada atendia às expectativas da Suji. Quando ela concordou, ele disse que tinha terminado por hoje e se preparou para ir embora. Sheng Bang brincou que Lin era como um playboy, atraindo todas as garotas. Nesse momento, apareceu a mulher que tinha dado a tarefa a Lin, parabenizando-o pelo primeiro dia. Ela disse que a experiência dele foi para 40% e que ele ganharia a memória de mestre.
Lin perguntou qual era a diferença entre a memória de mestre e a memória de sábio. Ela explicou e pediu que ele escolhesse. Lin perguntou se ela sabia quem era o melhor na área de chips. Ela confirmou que era Jack, o pai do chip. Lin escolheu Jack. Após receber a memória de mestre, Lin declarou sua intenção de fazer um avanço na área de chips. A cena mudou para o Instituto Longxin, no escritório do diretor, onde Ying contou a Fuyu que um homem havia visitado o instituto deles. Fuyu confirmou, dizendo que havia uma reunião marcada para 1 hora naquela tarde. Wong se preocupou que a chegada dele pudesse atrapalhar a pesquisa crucial dela. Fuyu a tranquilizou, sugerindo que o homem talvez fosse confiável. Chu questionou como alguém de fora poderia orientá-los. O homem rico era Lin e, ao encontrá-lo, Fuyu o cumprimentou, dizendo que o estavam aguardando. Em seguida, ela levou Lin ao instituto. Lin comentou que os equipamentos eram velhos. Fuyu explicou que eram caros e que eles não tinham orçamento para atualizá-los. Ela pediu conselhos a Lin. Lin disse que tinha muitos a dar e sugeriu que seguissem suas recomendações. Fuyu concordou. Chu então interveio, dizendo que tinha algo a dizer a Lin. Falou direto para Lin não interferir na direção da pesquisa deles e deixá-los trabalhar como achassem melhor. Lin perguntou quais eram as qualificações de Chu. Quando Chu respondeu, Lin disse que ele parecia ter se formado apenas no jardim de infância. Chu reconheceu a riqueza e o poder de Lin, mas afirmou que também era respeitável. Lin, sem aceitar o insulto, chamou-o de sem cérebro. Disse que, por ter comprado o instituto, Chu teria de seguir as orientações de Lin e deixá-lo fazer o que quisesse. Fuyu pediu que Lin pedisse desculpas a Chu, mas Chu rebateu, mostrou seu projeto e alertou Lin sobre as consequências se ele o demitisse. Lin perguntou a Chu se ele achava que o mundo girava ao redor dele. Fuyu explicou o projeto e Lin perguntou se era difícil. Lin assumiu o comando e falou sobre suas qualificações. Como Fuyu pediu, ela concordou em deixá-lo supervisionar isso. Chu elogiou Lin pelo conhecimento em programação, que não era do curso dele. Eles ficaram chocados quando Lin alterou o código. Lin garantiu que corrigir os bugs evitaria novos erros. Lin terminou de programar e Chu perguntou se ele queria revisar de novo. Lin estava satisfeito, e quando Fuyu viu, disse que estava perfeito, e eles souberam o que fazer depois. Lin disse que tinha resolvido todos os problemas do Chu. Pediu a Fuyu que fizesse uma lista dos equipamentos para substituir. Fuyu ficou chocado, estimando que isso custaria uns 5 milhões de dólares. Lin concordou em liberar os fundos depois, mandando substituir tudo e dar a todos os funcionários um bônus de os 80 mil reais. Fuyu agradeceu por tudo. Ying pediu desculpas a Lin e fez algumas perguntas pessoais. Eles trocaram contatos e ele a incentivou a ligar quando quisesse. Lin avisou que ia embora e disse a Fuyu para ligar se precisasse. Fuyu o acompanhou até a saída, onde encontraram o presidente Chi e seu assistente, Geng. Fuyu disse que, no começo, achou que Chi tinha vindo pedir para usar o laboratório, mas, como ele já tinha sido comprado, Fuyu não podia decidir nada. Fuyu apresentou Lin como o novo dono e sugeriu que o presidente Chi tratasse com ele sobre o laboratório. Chi ofereceu dinheiro, mas Lin recusou, dizendo que as trocas eram necessárias porque o equipamento atual não servia para desenvolver chips, embora fosse suficiente para pesquisa acadêmica. Zheng disse que já tinha visto Lin antes no RH. Chi perguntou por que Lin escolheu ser professor. Lin respondeu que era para ganhar experiência. Ele pediu que não contassem a ninguém e foi embora. No dia seguinte, na sala dos professores, Jiaji entrou furioso e Xingbang avisou que Souji não estava lá. Jiaji disse que veio ver Lin e que ele tinha causado problemas para Souji no dia anterior. Xingbang sugeriu que Jiaji não discutisse, pois ele estava seguindo ordens do vice-presidente. Suji chegou e perguntou o que tinha acontecido. Jiaji a acalmou, dizendo para não se preocupar e que ele resolveria o problema dela. Ela ficou chocada ao saber que Lin era o problema e foi até Lin pedindo a Jiaji que não se metesse. Jiaji ficou surpreso e chamou Lin de sujeito ruim. Ao sair com raiva, Jiaji foi embora e Lin garantiu a Suji que ajudaria nas tarefas dela. Nesse momento, Suji recebeu uma ligação do vice-presidente Dai Tian, convocando Lin ao escritório dele. Ela concordou e disse a Lin que se surpreendeu por ele ter saído de Xingbang, aconselhando-o a pedir desculpas. Quando Lin chegou, Jiaji disse que ele estava demitido. Lin perguntou ao diretor por que estava sendo demitido. Ji respondeu que Lin não era adequado para o trabalho.
Lin recebeu uma mensagem de Chi para buscar sua carta de nomeação, mas respondeu que tinha sido demitido. Chi perguntou onde ele estava e foi ao escritório de Daichen, perguntando o que estava acontecendo. Daichen disse que não achava que Lin daria conta do trabalho e pediu que ele se afastasse. Chi ficou furiosa com Daichen e disse que pensava em nomear Lin como vice-presidente honorário. Ele destacou o papel de Lin como diretor do Instituto Longxin e seu grande conhecimento. Em seguida, ela declarou que Jiaji e Datian não eram adequados aos cargos e exigiu que renunciassem. Ambos ficaram chocados e Datian pediu mais uma chance. Pedindo desculpas várias vezes, Che pediu que avaliassem o caráter de Jiaji, dizendo que ele já tinha tido muitas oportunidades. Daitian começou a discutir com Jiaji Qi e depois pediu que Lin assumisse como diretor, mas Lin recusou, dizendo que queria continuar professor. Xi decidiu nomear Lin diretor adjunto, com poderes presidenciais. Depois disso, Che se aproximou de Su Gai, que o recebeu bem. Sai disse que cuidaria do problema com Daitian e Jiaji. Jiaji perguntou se eles tinham sido demitidos e soube que Lin viraria diretor adjunto. Outra pessoa perguntou como isso aconteceu, e Lin respondeu que não foi nada. A moça que distribuía as tarefas chegou e comentou que Lin tinha adquirido as Torres Gêmeas, explicando os detalhes. Lin recebeu uma ligação confirmando que era o dono das Torres Gêmeas e tratou das formalidades. Na manhã seguinte, às 9h, ao voltar ao escritório, Lin pensou em abrir uma empresa para gerir seus bens. Ele inesperadamente encontrou Suji usando uma toalha. Suji ficou chocada e perguntou como ele tinha entrado. Lin explicou que aquele também era o escritório dele. Ela virou o rosto e disse para ele não olhar. Lin não conseguiu evitar admirar a silhueta dela, achando muito impressionante. Lin chegou à coletiva do grupo Chaoyang, onde chamou a atenção de muitas mulheres. Ao ver Jiqin com algumas garotas, ele decidiu não incomodá-la e pegou algo para comer. Uma senhora se aproximou de Lin para trocar contatos, mas ele recusou educadamente, e ela foi embora frustrada. Outra mulher perguntou a Jiqin se ela sabia que a Yeluoku havia fechado um contrato de 150 milhões de dólares. Jiqin confirmou, e Lin se perguntou se era a empresa que ele havia escolhido. Wei se aproximou de Jiqin e perguntou se ela tinha interesse em um projeto de reconstrução. Ela se interessou, mas disse que, sem contatos, tudo ficava mais difícil. Wei ofereceu ajuda, explicando que o CEO da Yalu Company era primo dele. Jiqin perguntou se ele queria colaborar e o convidou a ir à empresa dela para conversarem melhor. Wei sugeriu comemorar com um jantar, mas, quando estava prestes a se aproximar, Lin interveio e avisou que Jiqin não jantaria com ele. Wei perguntou se Jiqin tinha tempo para Lin e ela confirmou que tinha um compromisso com ele. Wei argumentou que o jantar valia centenas de dólares, mas Jiqin optou por priorizar seus planos com Lin. Lin avisou o grupo Chaoyang que eles não podiam assumir o projeto e pediu a Wei que ligasse para a prima dele para confirmar. Wei chamou Guan no viva voz e perguntou se ela tinha um candidato adequado para o projeto do Pier Wangjiang. Guan admitiu que vinha trabalhando bem perto de Wei nos projetos dela. Mas Lin interrompeu, apresentando-se como o proprietário do Cais Wangjiang. Wei ficou surpreso e Guan reconheceu Lin, confirmando sua autoridade sobre o projeto. Lin perguntou a Wei se agora ele acreditava que Lin tinha o poder de decisão. Wei pediu desculpas e saiu a pedido de Lin. Lin informou Jiqin que estava esperando por ela no lounge. Outros comentaram sobre o quão legal Lin era. Quando Jiqin chegou ao lounge, encontrou Lin deitado em um sofá. Sem dizer uma palavra, ela se sentou perto dele. Lin pegou delicadamente sua mão e a guiou para sentar-se em seu colo. Ela percebeu que ele estava fingindo dormir. Jiqin comentou que Lin também havia adquirido o Cais Wangjiang e estava gerenciando tarefas comuns enquanto investia em outros setores. Lin questionou como poderia avaliar o mercado com precisão sem revelar sua propriedade. Jiqin garantiu a ele que concluiria o projeto do Cais Wangjiang perfeitamente, mas Lin hesitou em atribuí-lo a ela. Ela sugeriu que aproveitassem a noite juntos, levando Lin a sugerir que ela falasse diretamente com Guan, o designer do projeto. A cena mudou para o dia seguinte, quando Lin estava do lado de fora de seu escritório. King se aproximou, reconhecendo-o depois de muito tempo e perguntando sobre o que ele estava fazendo atualmente. Ele mencionou ser professor de educação física, o que ela brincou dizendo não ser lucrativo. King revelou que era uma funcionária de baixo escalão no grupo Yuandong, ganhando 30 mil por ano. Lin contou que estava ali para comprar uma casa e perguntou sobre a agitação na empresa dela. King especulou sobre um magnata misterioso que havia adquirido as Torres Gêmeas e que deveria concluir as formalidades naquele dia.
O vice-presidente Luo se preparou para encontrar o comprador das Torres Gêmeas. Ren percebeu que King estava ali e perguntou o que ela estava fazendo. Ela explicou que tinha acabado de esbarrar em um colega da faculdade. Apresentando Ren como seu namorado, ela sugeriu que Lin considerasse oferecer um emprego a Ren e convidou Lin para almoçar com eles. Ren recusou, dizendo que só almoçava com pessoas ricas e não queria perder tempo com Lin. Ele mencionou a chegada iminente do comprador das Torres Gêmeas. King sugeriu que eles discutissem o assunto mais tarde, em casa. Enquanto as pessoas se alinhavam, Lin revelou ser o comprador das Torres Gêmeas, mas preferiu não fazer uma entrada grandiosa. Ele começou a andar, deixando King e Ren chocados ao ouvirem a revelação. Ji Qin mencionou que Sou Lin também havia adquirido o Kais Wangjiang e agora estava envolvida em trabalhos comuns enquanto investia em outros setores. Ela perguntou como ele descobriria o verdadeiro mercado se não revelasse isso. Sou Lin respondeu que ela concluiria o projeto do Kais Wangjiang perfeitamente. No entanto, Lin não havia atribuído esse projeto a ela. Ela sugeriu que ele aproveitasse a noite e, em resposta, Lin disse que também conversaria com Guan, o designer do projeto. O vice-presidente Luo chegou, visivelmente irritado, e perguntou o que King estava fazendo. Ela se desculpou, explicando que Lin era seu colega de classe que havia perdido o juízo. Luo ordenou à segurança que a retirasse do local. Em seguida, ele deu um tapa em Ren, que perguntou o motivo. Luo revelou que Lin era quem havia comprado as Torres Gêmeas. Ele questionou como eles ousaram tratar Lin daquela forma. Ren perguntou se isso era mesmo possível. Xin perguntou a Lin se ele realmente tinha comprado. Lin confirmou que veio comprar a própria casa. Luo pediu desculpas a Lin e prometeu oferecer um banquete naquela noite. Para se redimir, Lin perguntou a Ren se ele ainda queria jantar junto. Luo orientou que deixassem Ren em paz e focassem na assinatura do contrato. Na sala de reuniões, quando Lin chegou, encontrou vários documentos para assinar, e isso levou quase meia hora para concluir. Durante a assinatura do contrato, Luo perguntou se Lin já tinha alguém para administrar as Torres Gêmeas. Lin pediu que Luo recomendasse alguém. Luo disse que o irmão dele tinha uma empresa imobiliária na cidade e se ofereceu para colocar os serviços dele à disposição. Se Lin ainda não tivesse achado ninguém, pediu a Luo que colocasse o irmão dele em contato. Por outro lado, King e Ren surgiram com alguns documentos, e Ren disse que arranjaria outro trabalho para sustentá-la. No entanto, ela disse que eles não combinavam e terminou com ele. Ren ficou chocado e a lembrou da promessa de casamento que tinham feito. Ela explicou que Lin lhe dera uma carta de amor na faculdade e que agora queria ficar com ele. Ren a criticou, chamando-a de infiel, e então foi embora. King ficou do lado de fora retocando a maquiagem. Lin se aproximou e perguntou por que ela ainda não tinha ido embora. Ela disse que esperava por ele e que também terminou com Ren. Lin disse indiferente que não ligava. King então mencionou a carta de amor que Lin supostamente tinha escrito para ela na faculdade. Aceitando isso como verdade, Lin revelou que ela tinha sido escrita por outra pessoa. Pessoas ao redor fofocavam que garotas como King só queriam se envolver com homens ricos e não eram gente boa. Lin mandou Ting voltar ao trabalho e disse que ia embora. Quando entrou no carro, ela sentou lá sem permissão, dizendo que tinha sido demitida e pediu que ele a deixasse em casa. Ele exigiu saber quem a deixou sentar ali. Ting implorou que Lin a levasse para casa, já que eram colegas de classe. Irritado, Lin chamou a polícia e a descreveu como uma garota maluca que tinha entrado ilegalmente no carro dele. Ao ouvir isso, Ting saiu do carro rápido e Lin foi embora. A cena mudou para a Music Plaza, onde uma garota de bicicleta foi atropelada por um carro. O homem saiu furioso, repreendendo-a por ter danificado o carro novo dele e perguntando por que ela foi até lá, se ela não conseguisse se virar sozinha. Ela retrucou, perguntando por que ele gritava e se ofereceu para pagar os danos. O homem zombou, dizendo que ela não teria como pagar, e então, de forma condescendente, ofereceu um emprego de secretária, sugerindo descontar o conserto do salário dela. Enfurecida, ela protestou, mas ele a calou abruptamente ao cobrir o rosto dela com um pano, fazendo com que ela perdesse a consciência. De repente, Lin chegou em seu carro, chamando a atenção e a admiração de todos. Ao reconhecê-lo, Ying se aproximou e perguntou por que ele estava ali. Ele respondeu apenas que estava de passagem. Ao ver as mãos dela vermelhas, perguntou o que tinha acontecido. Wong explicou que aquele homem estava se aproveitando dela e contou tudo o que ocorreu. Lin perguntou ao homem como uma motocicleta podia ter caído num dia tão quente e sem vento. Ao ver um monitor ali perto, sugeriu rever o que aconteceu. Depois de assistir às imagens, o homem propôs que esquecessem o incidente. Ao se oferecer para consertar o carro dele, Lin questionou por que ele estava com tanta pressa e ameaçou chamar a polícia. O homem implorou por misericórdia, explicando que precisava sustentar a família. Lin cedeu e o deixou ir.
Ying disse que estava tonta, então Lin se ofereceu para levá-la para casa. No caminho, ele perguntou se ela ainda morava no mesmo apartamento. Ela confirmou, e Lin perguntou por que ela ainda não comprou um carro, ainda mais agora que foi promovida a ministra de vendas. Ying explicou que não era apropriado, por causa da promoção recente e das limitações financeiras. Ela pediu desculpas pelas atitudes do irmão, e Lin disse que já tinha falado com um advogado. Com culpa, Ying se ofereceu para compensar Lin. Ele pediu que ela parasse e garantiu que logo chegariam à casa dela. Eles chegaram à casa de Ying e viram que estava uma bagunça. Ela abriu espaço para Lin se sentar, dizendo que a casa estava uma bagunça. Convidou-o a ficar e se ofereceu para fazer um jantar farto. Depois do banho, enquanto Lin jogava, Ying o chamou do banheiro, reclamando que estava com calor e tonta. Preocupado, Lin perguntou se ela morava sozinha. De repente, ela pediu um beijo. Lin hesitou, sem querer que ela se arrependesse. Mas ela insistiu, dizendo que não queria pensar demais e que queria que ele a sentisse. Depois, Lin perguntou sobre o divórcio de Ying. Ela explicou que o marido a havia traído, o que levou ao término do relacionamento. Lin criticou o homem por trair uma esposa tão boa. Antes de ir, Lin aconselhou Ying a finalizar o divórcio logo. Disse que era cansativo levá-lo de carro até em casa e sugeriu que ele passasse a noite. Lin recusou, dizendo que tinha um compromisso cedo na universidade. Mesmo tarde, ele saiu e foi para casa. No dia seguinte, na universidade, Lin ficou chocada ao ver que a mesa dele na sala dos professores tinha desaparecido. Sheng Beng o avisou que ele tinha sido promovido a diretor adjunto, então ele e Suk passariam a dividir um escritório. Lin protestou, dizendo que não queria isso e pediu sua mesa antiga de volta. Nesse momento, Suji chegou e pediu que Lin repetisse o que disse. Lin se surpreendeu ao vê-la e logo minimizou, dizendo que não era nada. Depois, o telefone tocou e Suji atendeu. Ela soube que Xiao ameaçava se jogar de um prédio por estresse do trabalho e pediram que ela fosse depressa. Chocada, Suji perguntou onde Xiao estava. Ela explicou a Lin que Liu havia lhe contado que Xiao estava angustiada por questões de trabalho e pensando em suicídio. Suji pediu que Lin a acompanhasse e, junto com Xinbang, eles correram até o local. No caminho, Lin perguntou o que estava acontecendo e quem estava pensando em pular. Sug explicou que Xiao era uma aluna brilhante, quase se formando naquele ano, e que havia alugado um apartamento para o estágio. Ela não sabia exatamente o que tinha acontecido. Xinbang perguntou onde Xiao trabalhava, e Suji disse que era na Zhonghan Capital, que Lin reconheceu como a empresa do Xin. Ao chegarem, uma grande multidão já tinha se reunido. Suja passou pela linha de isolamento da polícia, se identificou como professora da Xiao e pediu para falar com ela. A polícia concordou, mas ele decidiu acompanhá-las. Eles chegaram ao último andar, onde uma senhora já estava com Xiao, que pedia ajuda. Suju perguntou a Xiao qual era o problema, elogiou sua coragem e questionou os motivos por trás do incidente. Xiao, aos prantos, revelou que alguém havia feito algo terrível com ela e que nem mesmo o namorado acreditava nela. Eles ficaram chocados ao ouvir isso. Lin pediu a Xiao que revelasse o nome do responsável. Xiao disse que nunca imaginou que o vice-CEO faria isso com ela. Suju a tranquilizou, pedindo que se acalmasse e dizendo que ela era jovem, com muita coisa pela frente. Enquanto Xiao recuava, avisou que pularia se aproximassem. Lin pediu que ela fizesse isso logo, dizendo que assim a polícia agiria mais rápido. Ele disse que morrer não adiantaria e perguntou o que aconteceria com o caso dela depois. Enfatizando que ela precisava viver para que a justiça fosse feita, Suju garantiu que eles certamente ajudariam Xiao. Xiao recusou, afirmando que eles não conseguiriam fazer nada, porque o homem era o vice-CEO da Zhonghai Capital. Lin prometeu que faria o vice-CEO ir para a prisão, mas não a obrigaria se ela não quisesse continuar. Quando ela desviou o olhar, Lin se moveu de repente para segurá-la e puxá-la de volta. A polícia expressou sua gratidão, e Lin disse que fez o que precisava ser feito, pedindo à polícia que colhesse o depoimento dela. Eles concordaram. A moça mostrou desespero, se perguntando se realmente poderiam vencer. Lin começou a sair. Suga perguntou, e Lin explicou que ia à Zhonghai Capital reunir provas para o caso. Xinbang se perguntou se Lin pretendia enfrentar a Zhonghai Capital sozinho. Suga se apressou para detê-lo, pedindo que Xinbang ficasse ali. Ela correu até o carro, pedindo que todos se acalmassem, expressando seu desejo de ajudar Xiao, mas reconhecendo o poder do vice-CEO. Ele pediu que ela saísse do carro, mas ela afivelou o cinto e ficou firme. Determinado a levá-la, ele dirigiu até a Zhonghai Capital e disse à recepcionista que queria ver Kui. A recepcionista perguntou se ele tinha horário marcado. Quando Lin disse que não, ela informou que ele não poderia ver o Sr. Kui sem agendamento. Lin fez uma ligação para saber onde o Sr. Kui estava.
A pessoa do outro lado disse que Kui estava no quarto 1809 e perguntou por que Lin queria falar com ele, insistindo que explicasse o motivo. Lin respondeu naturalmente, dizendo que não era nada e que só queria dar uma lição naquele CEO. Lin entrou, enquanto a recepcionista pedia que aguardasse no escritório do oficial Kui. Ele estava em reunião com outro homem, discutindo investimentos sob a jurisdição de Kui. Kui recebeu Lin, dizendo que estava num dia difícil e que queria um pouco de diversão. Lin chutou a porta e entrou, perguntando se Kui ainda não tinha se divertido o suficiente e se ainda queria mais. Kui exigiu saber quem era Lin e como ele ousava invadir assim. Lin confrontou Kui sobre sua má conduta com Xiao, acusando-o de ter feito algo errado. Kui perguntou se Lin era o professor de Xiao e se tinha vindo confrontá-lo. Lin disse que Xiao o acusou falsamente porque ele rejeitou as investidas dela e que não ia deixar isso passar fácil. Su Jia se aproximou para confrontar Kui por sua atitude descarada, mas Kui segurou a mão dela e a empurrou para trás, dizendo que ela não tinha direito de falar com ele e que o jurídico estava do lado dele. Lin ficou visivelmente furioso e derrubou um copo com um chute. Com raiva, Kui mandou Chan chamar a segurança. Chan começou a chamar a segurança e o próprio Kui avançou para atacar Lin. Lin revidou e o derrubou com um chute. De novo, Suga achou Lin muito forte. A segurança chegou com Jin, chefe da Zonghai Capital, que pediu educadamente a Lin que parasse. Mesmo com raiva, Lin disse que bateria até em Jin. Jin avisou que a Zonghai Capital era a empresa de Xin e que Lin não teria chance contra ele, pedindo que parasse com esse comportamento bobo. Lin continuou desafiador, dizendo que Qin não ousaria encostar nele, e perguntou quem eles eram. Então anunciaram a chegada de Qin. Kui avisou Lin de que agora ele teria problemas com Qin ali, insinuando que Qin ficaria do lado dele, já que o pai de Qin era tio de Kui. Lin retrucou que, mesmo assim, venceria Kui. Qin interveio, e Kui acusou Lin de fazer confusão na empresa e de tê-lo agredido. Qin confrontou Kui, perguntando que ato desonroso ele tinha cometido para provocar Lin. Chocado, Kui ficou em silêncio. Qin pediu a Lin que se acalmasse e explicasse o que aconteceu. Jin e Suga também ficaram surpresos com o que se desenrolava. Lin contou a Qin o que Kui tinha feito com Xiao, revelando que Xiao chegou a cogitar suicídio por causa das ações de Kui. Chen perguntou a Kui se era verdade. Lin disse que Kui culpou Xiao pelo que fez com ela. Furioso, Qin também chutou Kui. Kui protestou, pedindo que não o tratassem daquela forma, já que eram primos. Qin respondeu que não reconhecia Kui e garantiu a Lin que cuidaria da situação. Lin concordou e expressou o desejo de que Kui estivesse na prisão na próxima vez que se encontrassem. Qin concordou em garantir que a justiça fosse feita. Lin pegou a mão de Suga e foi embora, confiando que Qin cuidaria do restante. Suji ficou admirada ao saber que Lin conhecia alguém tão poderoso e que tudo foi resolvido tão rápido. Ela elogiou Lin pela coragem de enfrentá-los. Lin respondeu que, como professor, tinha o dever de agir. Senão, ele não mereceria ser chamado de professor. Lin criticou o sistema escolar por não educar bem os jovens, o que os levava a ter dificuldades em situações sociais. Após a formatura, Suju decidiu avisar o diretor sobre esses problemas, para que fossem resolvidos. Eles se sentaram no carro, e Lin percebeu que tinha concluído uma tarefa, ganhando 60% a mais de experiência e uma recompensa de 160 milhões de dólares. Suju ligou e se ofereceu para dirigir, dizendo que ele devia estar cansado da correria do dia. Ela sugeriu que ele conhecesse o namorado de Xiao no dia seguinte, e Lin concordou. A cena mudou para a casa de Lin, onde ele recebeu uma ligação do gerente-geral da companhia de gestão imobiliária Jinghui, pedindo um horário para falar sobre o envio do imóvel para as Torres Gêmeas. Lin agendou a reunião para a 1 da tarde do dia seguinte. Enquanto isso, na Vila Kaixuan, Xin foi chamado por seu pai, Zheng. Zheng disse que ouviu que Qin demitiu Kui e perguntou o motivo. Eles também falaram sobre Lin, e Zheng aconselhou Qin a se dedicar ao trabalho. Qin recusou, dizendo que o capital deles já passava de 1,5 bilhão de dólares. Zheng então citou a namorada de Qin e sugeriu o casamento. Qin achou que Zheng falava de Sugai, mas ele mostrou a foto de outra mulher muito bonita. Zheng disse a Chen que parecia que ele tinha aceitado o casamento e que a moça tinha virado CEO do grupo Chaoyang. Chen achou que já a tinha visto e mostrou a Zheng uma foto de Lin com a namorada, perguntando se era a mesma pessoa. Zheng pareceu desapontado ao saber que a moça já tinha namorado. Chen mencionou que mais cedo estava se divertindo em um bar e decidiu voltar para lá. No dia seguinte, Lin foi ao centro de atendimento do governo com alguns documentos. Algumas garotas comentaram como ele era bonito ao entrar.
A recepcionista Feng perguntou se ele estava ali a negócios e Lin disse que queria registrar uma empresa. Ela concordou em ajudar a preencher os formulários e ficou disponível caso ele tivesse alguma dúvida. Enquanto isso, um homem os observava atentamente. Lin preencheu os formulários e os levou ao mesmo homem para revisar. O homem notou um erro. O capital social registrado aparecia como 80 milhões, e não o valor certo. Uma mulher disse a Feng que algo estava errado e sugeriu que Lin talvez estivesse pregando uma pegadinha neles. Lin se perguntou como reagiriam se ele tivesse escrito corretamente 160 milhões de dólares. Ele insistiu que estava certo, e o homem pediu uma prova dos fundos. Feng chegou irritado e se ofereceu para ajudá-lo a preencher os formulários de novo. Lin perguntou por que precisava preencher de novo se os dados já estavam certos. Ele mostrou o extrato bancário confirmando a transferência dos fundos. Eles ficaram chocados ao ver que Lin era mesmo rico, apesar da aparência simples. O homem revisou o formulário outra vez e apontou um erro no endereço. Constavam as Twin Towers, e não os andares exatos onde as empresas estavam registradas. Lin mostrou documentos provando que era dono das Torres Gêmeas, explicando que o prédio todo estava na sua empresa. Satisfeito, o homem confirmou que não havia mais problemas e pediu que Lin esperasse um momento. Lin recebeu sua licença comercial, sentindo que estava mais perto de alcançar seu objetivo. Lin estava falando com Suji, que disse ter convidado o namorado de Xiao para conversar no Star Coffee, perto da escola. Lin dirigia e garantiu que chegaria em 20 minutos. Por fim, ele chegou e encontrou Sod. Lin perguntou se o rapaz já havia chegado. Ela disse que ele se formaria em um mês e que, como a família dele era gentil, ele não diria nada a eles. Por fim, Yang chegou e agiu como se não tivesse muito tempo, pedindo que ela o encontrasse em um lugar mais sofisticado da próxima vez que quisesse falar com ele sobre a tentativa de suicídio de Xiao. Yang disse que não era assunto dele e que não queria uma namorada assim. Lin disse que não interfeririam no relacionamento entre Yang e Xiao, mas pediu que ele a confortasse. Yang disse que eles já tinham terminado a amizade e que ele não queria namorar ela. Suji ficou bem zangada com isso. Yang se levantou para ir embora. Lin tentou impedir Suji, mas ela disse que não precisava. Ele perguntou o que aconteceria se alguém filmasse e postasse na internet. Depois disso, a cena mudou para o Peninsula Grand Hotel, onde um carro chegou. Tianbo perguntou a Yang onde ele esteve e por que iam encontrar alguém tão importante. Yang disse que tinha alguns trabalhos da escola para fazer. Tianbo o levou até lá porque queria que ele assumisse os negócios e o aconselhou a se comportar bem diante da pessoa com quem iam se encontrar. Ao saírem do carro, Yang concordou. Tianbo ligou para Lin e perguntou se ele já tinha chegado ou se ainda precisava vir. Lin respondeu que já tinha visto Tianbo. Quando chegou, Yang o reconheceu e pediu, educadamente, que não o seguisse até lá. Tianbo perguntou do que eles estavam falando. Yang disse que Lin era seu professor e que tinha ido cedo dar uma bronca nele. Lin disse que Tianbo tinha um bom filho. Tianbo deu um tapa em Yang e disse que Lin era o novo dono da Twin Tower e que Yang não devia ser rude com ele. Yang ficou chocado ao saber que Lin era o proprietário. Lin disse que trabalhava como professor para ganhar experiência. Um homem se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. Tianbo continuou repreendendo o filho. O homem perguntou a Lin se ele queria expulsar os dois. Lin disse que resolveria sozinho. Lin revelou que era o dono da Twin Tower e do Peninsula Grand Hotel e perguntou se eles tinham mais alguma pergunta. Eles ficaram chocados com a revelação. Tianbo se desculpou pelo ocorrido e Lin disse que Yang tinha sido ousado demais, sem necessidade. Yang admitiu o erro e prometeu pedir desculpas a Xiao e se casar com ela. Lin avisou para ele nunca mais chegar perto dela. Tianbo se curvou, pediu desculpas a Lin e esperou que Lin lhes desse uma chance dizendo que eram a empresa número 1 em gestão de propriedades. Yang voltou a reconhecer o erro. Tianbo lhe deu um tapa e Lin mandou Tianbo tirar Yang dali antes de discutir negócios. Yang concordou, então Lin prosseguiu para discutir negócios com Tianbo. Em seguida, a cena mudou para Suji e Xinbang na escola. Xinbang se perguntou por que eles haviam parado de tentar convencer Yang. Suga explicou que era por causa da arrogância de Yang. Xinbang perguntou se Lin foi até lá e não conseguiu resolver a situação. Souji respondeu que, ao contrário deles, Lin manteve a calma. Xinbang perguntou se ela estava elogiando ou criticando Lin, observando que eles pareciam combinar bem. Suji ficou chocada ao ouvir isso.
Depois disso, ela recebeu uma ligação dizendo que Yang tinha vindo vê-la. Ela pediu que o deixassem esperando. Xinbang se perguntou por que Yang foi lá. Quando finalmente encontrou Yang, ele pediu desculpas por tudo e disse que queria visitar Xiao, pedindo que Sugi o levasse até lá. Ela aceitou, pensando como Lin foi impressionante ao lidar com aquilo. A cena mudou para a casa de Ying, onde Lin a encontrou. Ele sugeriu comprar um carro para ela. Ying pediu que ele tomasse café da manhã antes e depois provasse algo que ela tinha preparado. Lin comentou que ela tinha feito muita comida no café da manhã. Ela respondeu que era tudo saudável. Em seguida, ela o alimentou com as mãos. Ele comentou que estava delicioso e perguntou que tipo de carro ela queria. Ela respondeu que queria um branco bonito. Ele sugeriu um Maserati, mas ela recusou, dizendo que estava além do orçamento dela e que seu veterano já tinha um. Então, ela escolheu um Audi. Ele prometeu comprar um carro para ela, como tinha prometido, e sugeriu irem à concessionária. Lá, Yu os recebeu e perguntou se estavam procurando um carro. Lin explicou as exigências e Yu anotou os detalhes. Ying disse que o orçamento era de apenas 30 mil. Yu ficou chocado e hesitou em ajudá-los, então chamou Li Jin para mostrar os carros. Ela concordou e Lin perguntou a Yu se ele achava o orçamento baixo demais e se era por isso que não tinha mostrado nenhum carro. Yu concordou. Nesse instante, um homem se aproximou e perguntou de quem era o carro esportivo estacionado lá fora. Yu conferiu e viu que valia mais de 5 milhões de dólares. Ele perguntou a Liu o que estava acontecendo. Liu explicou que queria entrar dirigindo. O carro estava atrapalhando, então ele queria que o removesse. Lin pediu desculpas e disse a Ying que deviam ir embora. Disse que moveria o carro com Yang. Yu perguntou se o carro esportivo lá fora era do Lin. Lin perguntou se havia algum problema e sugeriu a Ying irem a outra concessionária, já que não eram bem-vindos ali. Liu pediu que aguardassem e disse que mostraria o carro. Yu pediu desculpas a Lin, que respondeu que levaria seus negócios a outro lugar. Liu se irritou e demitiu Yu na hora. Ying pediu desculpas a Lin pelo constrangimento. Eles foram a outra concessionária. E Lin disse a Ying que ela não precisava se desculpar, porque, com a ajuda dela, ele entendeu o início do trabalho dele. Eles acharam um carro, e Ying disse que poderiam achar que ela era amante de um homem rico. Lin disse para ela ignorar, gostem ou não. Vendo que ela se importava mesmo, ele sugeriu fazerem um test drive no carro. Depois disso, ele comprou o carro para ela. Ele sugeriu que, como ela já tinha carteira há tempo, poderia praticar dirigir com ele quando estivesse livre. Ela ficou muito feliz e agradeceu pelo carro. Ele a abraçou e disse que foi um prazer. Lin chegou ao restaurante Jiangnan para encontrar Guan, que disse que estava à espera dele. Ele sugeriu que se sentassem e comessem enquanto conversavam. Lin perguntou quando a primeira fase terminaria. Jen respondeu que levaria 2 meses. Lin comentou que estava bem lento e prometeu transferir para ela 60 milhões de dólares no dia seguinte, pedindo que ela achasse mais empresas para colaborar. Ela concordou e achou que ele era bem generoso. Lin pediu que ela criasse um logotipo para o grupo Lingyun. Ela perguntou onde ficava a empresa e Lin disse que era na Twin Tower. Ela comentou que Lin era bem-sucedido mesmo tão jovem e disse que havia um novo dono lá. Depois, perguntou se ele tinha algum requisito específico para o design. O Sr. Lin pediu que a Torre Lingyun fosse incluída no design. Ela hesitou, sugerindo que talvez fosse inadequado mudar o nome, já que ele trabalhava lá. Lin revelou que já havia comprado a Twin Tower. Ela se chocou ao ouvir isso e pediu desculpas por ter se animado demais. Depois disso, ela o convidou para ir à casa dela tomar um café, mas Lin recusou por ter outros compromissos. Ela prometeu enviar um e-mail com os detalhes do projeto e então foi embora. De repente, uma garçonete chegou com Sugai, que estava completamente embriagada. Sugi expressou seu desejo de beber mais. Lin os notou e chamou Sugai, que disse que era uma coincidência encontrá-lo ali. A garçonete explicou que o namorado de Sugai havia terminado com ela, por isso ela estava bebendo tanto. A garçonete pediu para Lin levar Sugai para casa. Lin levantou Sugai e perguntou onde ela morava. Sugai comentou sobre a cara de pau do ex-namorado e elogiou a aparência de Lin. Ele a ajudou a entrar em seu carro, mas Sugai insistiu que não queria ir para casa e queria beber mais. Lin decidiu levá-la para o Peninsula Grand Hotel, do qual era proprietário. Um homem perguntou se Sugai era sua namorada. Lin negou e pediu a melhor suíte e vinho. Enquanto eram servidos, Lin impediu Sugai de beber mais álcool. Ela perguntou se ele achava que ela iria se comportar mal com ele. Lin garantiu que não seria culpa dele. Sugai mencionou que tinha uma surpresa para ele. Ela o levou para um quarto e pediu para ele se sentar, assegurando que não tinha intenção de machucá-lo.
Ela mostrou vários itens para ele e ele perguntou onde ela os tinha conseguido. Ela explicou que o namorado tinha dito que ela não era capaz dessas coisas, então sugeriu que ela ganhasse alguma experiência. Depois de adquirir os itens, ele a deixou. Ela então, de forma brincalhona, prendeu as mãos de Lin, dizendo para ele se comportar. Ela o vendou e quando ele perguntou o que ela estava fazendo, ela respondeu que ele logo entenderia. Os dois aproveitaram o tempo juntos. Depois, Lin adormeceu, e Sugai se perguntou o que a havia levado a agir assim com ele. Ela saiu silenciosamente sem dizer nada. Quando Lin acordou, percebeu que ela tinha fugido sem dizer uma palavra. A garota que lhe havia dado a tarefa então apareceu e revelou que sua proficiência havia atingido 70%, oferecendo-lhe a oportunidade de ativar uma nova carreira. Confuso, ele concordou em ativá-la. Ela informou que seu novo emprego seria como entregador, prometendo-lhe inúmeras recompensas, incluindo $1.500.000 e um Tomoburini T12 de edição limitada com habilidades de direção de alto nível. Lin se perguntou por que ela havia trocado de roupa. Ele percebeu que essa nova carreira parecia promissora e ofereceria mais liberdade do que dar aulas na escola. Ela informou que sua moto estava estacionada no estacionamento do hotel e sugeriu que ele fosse dar uma olhada. Lin se arrumou e foi ver sua moto, notando que ela valia 1 milhão e como parecia incrível. Ele também encontrou um capacete que ainda não estava disponível para venda. Lin colocou o capacete e saiu pilotando sua moto. Lin encontra Sugai, que fica chocada ao ver a moto. Ela agradece por ele ter cuidado dela na noite anterior. Ele aconselha que ela beba menos. Ela concorda e comenta como a trilha foi linda, perguntando por que ele nunca a tinha levado lá antes. Ele explica que é um lugar para estudar, não para exibir. Ela pergunta por que ele veio com a moto naquele dia. Ele responde que veio buscar seus pertences e pedir demissão do cargo. Ela pergunta se o incidente do dia anterior influenciou sua decisão de se demitir. Ele nega, dizendo que quer fazer entregas para ter liberdade e relaxar. Ela questiona por que ele faria esse tipo de trabalho mesmo sendo rico e pergunta se ele vai entregar as coisas que ela pedir. Ele brinca dizendo que não oferece serviços especiais. Ela insiste para que ele vá com ela para terminar suas tarefas. Mais tarde, Lin rapidamente recebe um pedido de um suporte para partituras. Ela chega aos apartamentos internacionais Changcheng e encontra Guo para entregar o pedido, pedindo os 20 yaos. Hauer chega furioso, perguntando por que Lin veio tão cedo e desafiando-o para outra partida. Lin sugere ao menino que aprenda essa habilidade. Hauer pergunta a Lin por que ele não aprendeu sozinho e o critica, dizendo que, se tocasse piano, não precisaria fazer entregas. Com raiva, Lin pergunta se Hauer tem certeza de que ele não sabe tocar. Hauer comenta que é tão caro que Lin não teria como pagar. Guo fica irritado com Hauer e diz a Lin para não dar importância a ele. Lin insiste que realmente sabe tocar piano. Hauer se gaba do talento da mãe, incentivando Lin a tocar o piano deles. Hauer diz à mãe para não impedir Lin e o desafia a tocar. Lin aposta que, se ele tocar bem o piano, Hauer terá que obedecer à mãe dele. Hauer aceita o desafio. Quando Lin se senta, pensando na sabedoria que adquiriu com os sábios, ele percebe que fazia um bom tempo que não tocava piano. Quando ele começa a tocar, Guo lembra a todos que é a 8ª peça mais difícil do mundo, fazendo o prodígio ter dificuldade. Ela diz a Lin que não achava que ele tocasse tão bem e que, embora Guo seja professora universitária, não se atreveria a tentar tocá-la. Lin agradece a ela e pede que Hauer dê ouvidos à mãe. Hauer culpa Lin por ser aluno de sua mãe e o acusa de estar fingindo ser um entregador. Lin disse que não conhecia Guo e pediu que Hauer praticasse. Hauer se sentou para começar. Guo agradeceu a Lin, se apresentou e sugeriu que ele poderia conseguir um emprego bem pago tocando piano. Lin respondeu que, no momento, não pretendia mudar de carreira. Ela pediu seus contatos para poder falar com ele sobre possíveis oportunidades de emprego no futuro. Ele compartilhou os dados de contato com ela. Depois, foi parabenizado e recompensado com acesso à praia de Mumbai. Ele pensou em como poderia aproveitar o terreno perto de casa, uma grande oportunidade para ele. Pouco depois, ele recebeu uma ligação da autoridade da praia de Mumbai, perguntando quando poderia concluir os procedimentos. Ele concordou e foi ao escritório, onde encontrou Kai, que já havia falado com ele antes. Ela mostrou todos os documentos da área e pediu que ele conferisse se havia algum problema. Lin perguntou por que um bem público estava sendo privatizado. Ela explicou que era mais barato delegar a gestão a uma entidade privada e que, pelo histórico social incomum da pessoa, a área havia sido posta em leilão. Apesar de Lin ter a posse do ponto turístico, ele ainda era do país e, no momento, ele tinha um arrendamento de 70 anos, que poderia ser prorrogado.
Lin decidiu se encontrar com o gerente. Lin ligou para Song para perguntar sobre a praia da Baía da Lua. Song disse que as pessoas de lá deviam $30.000. Lin decidiu buscar Song, e os dois seguiram juntos para o local. Ao chegar, Lin encontrou algumas pessoas intimidadoras. Um homem perguntou a Song por que ele estava ali, e Song explicou que queria falar com o gerente deles, Yao. O homem disse que não sabia onde Yao estava. Song pediu que não mentissem, apontando o carro de Yao estacionado perto dali. Song apresentou Lin como dono da praia e explicou que eles não estavam lá só pela dívida. Os homens se chocaram e disseram a Lin que Yao estava em seu escritório. Lin pegou o arquivo de Song e mandou os homens dizerem a Yao para devolver o dinheiro, destacando que não queria fazer mal a ninguém. Lin saiu dali. Mais tarde, um homem avisou Yao que o dono da praia tinha aparecido e o alertou para não se meter nos negócios deles. Ele também cobrou o pagamento da dívida do Pier Wangjiang. Yao respondeu que a dívida não era problema do dono da praia. Porém, o homem revelou que o dono também controlava o Pier Wangjiang. Chiang disse a Yao que parecia que o dono não o respeitava. Yao ficou furioso e tramou para desacreditar Lin. Chiang demonstrou apreço pela ideia, mas recusou-se a participar. Lin chega ao Peninsula Grand Hotel, onde um homem lhe pergunta do que ele precisa. Lin diz que veio conferir uma conta. O homem pergunta qual conta é e se oferece para chamar alguém para tratar disso. Lin pergunta se ainda há algum dinheiro devido ao Peninsula Grand Hotel. O homem confirma que o valor passa de os 470 mil e responde às perguntas de Lin. Mais tarde, Lin pergunta se Tim lhes deve dinheiro. O homem informa que Tim trouxe algumas moças na noite anterior e não pagou. Lin liga para Tim de outro telefone, se identifica e solicita o pagamento de $18.000. Tim diz a Lin para não se meter nos assuntos dos outros. Lin diz que o lugar é dele e oferece a Tim moradia grátis ali, se ele cooperar. Tim concorda e diz que agora está no escritório do Wang. Pouco depois, um homem os informa que Yao chegou para se encontrar com Lin. Lin pede que os deixem subir. Yao chega, acompanhado por Qiang e outros. O homem ordena que a segurança se reúna do lado de fora do primeiro andar. Yao ofereceu cooperação a Lin como um presente, mas Lin respondeu educadamente que não a queria. Yao advertiu Lin que se ele não cooperasse, ele destruiria toda a área. Lin, sem nada a perder, desafiou Yao para ver quem sofreria mais. Lin pegou uma xícara como se fosse atacar Yao. Outros homens avançaram contra Lin, mas ele se defendeu. Lin revelou que era dono da praia, do Pier Wangjiang e de toda a segurança lá embaixo. Yao ficou chocado ao descobrir que Lin era o proprietário do Grand Hotel Peninsula. Ao olhar pela janela, Yao viu uma multidão do lado de fora. Lin sugeriu que, com um pequeno investimento, Yao poderia melhorar sua situação. Enquanto isso, Xin encontrou Qiang, e Yao correu até Xin em busca de ajuda contra Lin. Xin o ignorou e perguntou a Lin o que estava acontecendo e se eles estavam qualificados para cooperar com Lin. Sheng e Yao ficaram chocados com a resposta de Xin. Lin alertou quem ameaçasse destruir o negócio dele. Ao ouvir isso, Xin se enfureceu e gritou para saírem já. Yao se perguntou qual era a relação de Lin com Xin. Qin expulsou Yao e exigiu saber quando ele devolveria o dinheiro. Yao garantiu que o devolveria e todos eles foram embora às pressas. Xin perguntou a Lin se ele queria dar uma lição em mais alguém. Lin respondeu que agora não era hora de perder tempo. Xin disse que, por ter ajudado Lin, não cobraria os $18.000, dizendo que, nos negócios, é preciso não ter vergonha. Enquanto isso, Lin recebeu uma ligação de Ji Qing, que soube que ele tinha se demitido e perguntou se ele saiu por estar paquerando uma aluna. Lin negou, dizendo que estava ali para ganhar experiência e que tinha mudado para entregas. Depois disso, Jixin disse que faria um pedido, mas Lin desligou ao ouvir. Ele saiu para fazer entregas e deixou Qin sozinho. Lin chegou à casa de Ji Qing para entregar os itens, e ela comentou que ele tinha vindo rápido. Eles entraram e Lin perguntou se ela queria levar os vegetais para casa depois que ele os entregasse na empresa. Ela recusou, mencionando que o quarto dela tinha uma cozinha pequena, onde às vezes pedia para a cafeteria preparar algo especial a partir dos livros dela. Lin se ofereceu para cozinhar algo para ela e se empenhou de verdade. Depois de 20 minutos, ele serviu a comida na mesa. Ji Qing ficou encantada e elogiou a refeição, dizendo que era melhor do que a da empresa e que cheirava ótimo. Lin pediu que ela aproveitasse e foi buscar um copo de suco. Enquanto pegava o suco, ouviu a voz de Ji Qing chamando, então voltou depressa para ver o que tinha acontecido. Ele a encontrou comendo e elogiando o sabor da comida. Ela elogiou a refeição e se perguntou por que ele era tão bom na cozinha. Ele respondeu que tinha um certo talento para isso. Ela perguntou que recompensa ele queria. Ele a beijou e disse que queria isso como recompensa. Ele a levou para um momento romântico, mas ela perguntou por que estavam no escritório.
Lin disse que ali era mais emocionante. Depois de um tempo, ela sentou no colo dele, e ele perguntou por que ela tinha ligado de manhã. Ela disse que queria que ele fosse ao Pier Wangjiang com ela. Ele concordou e disse que também veriam o andamento por lá. Depois, foram até a margem do rio, e ela falou que tinha conversado com Guan sobre o projeto da empresa dela. O orçamento era de 55 milhões de dólares, e se ela não tivesse nenhum lucro, Lin poderia economizar 23 milhões de dólares. Ele disse a ela para não economizar dinheiro com isso. Ela explicou que como o projeto era tão grande, não queria ter nenhum lucro com ele, e ele poderia guardar o dinheiro para emergências. Ele disse que não usaria. Ela concordou e comentou que, se incluíssem a praia de Mumbai, seria perfeito. Ele disse que compraria aquilo também. Os dois desceram e ela perguntou se era tão fácil assim, mas como o governo detinha aquela propriedade, ele não faria nada. Os dois colocaram capacetes ao irem para o canteiro de obras, e ela comentou que tomar sol na praia era melhor do que usar uma piscina particular. Ela achou que ele poderia dar uma oportunidade, mas o superestimou. Um homem viu Lin e disse que Yao tinha devolvido o dinheiro deles e que agora a praia de Mumbai estava sob controle deles. Jiqin ficou chocado ao ouvir isso e perguntou o que estava acontecendo. Ele explicou que a praia de Mumbai agora era deles e perguntou se ela queria tomar sol lá. Ela comentou que Lin era muito maldoso, sempre provocando-a. Jiqin mencionou que, já que ele era dono do Pier Wangjiang, ela perguntou se ele poderia levá-la à praia quando estivesse livre. Ele concordou e sugeriu que eles também fossem mergulhar lá. Ela ficou surpresa por ele saber disso também. Ela sugeriu se encontrarem com 2 pessoas para estabelecer a fundação e que também encontraria um prédio comercial para ele. Ele deixou os trâmites com ela, e o endereço era a Torre Lingyun. Ela perguntou se ele tinha comprado aquilo também. Ele confirmou e disse que precisava trabalhar, fazendo algumas entregas. Ele pediu que ela voltasse bem. Ela disse que seria cansativo ele fazer as entregas e pediu que tomasse cuidado. Antes de sair, ele recebeu um pedido para comprar 2 boias de natação de qualquer marca, cada uma por volta de 30 dólares. Lin chegou a uma loja e perguntou por boias de natação de boa qualidade, em torno de 30 dólares. O homem mostrou uma de 32 dólares. Então Lin comprou 2 e pediu um recibo. O homem disse que Lin era bem bonito e se ofereceu para apresentá-lo a algumas moças ricas. Lin brincou que ele parecia um corretor, e o homem respondeu que era só brincadeira. Lin chegou à praia e ligou para o entregador. O homem pediu que ele deixasse os itens sob o guarda-sol vermelho onde estava sentado. Lin disse que havia muitos guarda-sóis vermelhos. O homem se zangou, e depois Lin foi chamado por uma garota chamada Bing. Achando Lin bonito, Bing pediu a outra garota, Lin Lulu, que fosse ver como o entregador era incrível. Lulu olhou e perguntou se ele era mesmo o entregador. Fei disse que Lin não tinha noção. Bing se perguntou se Lin queria ser garçom na loja dela. Lin se aproximou para entregar as boias e pediu 64 dólares, pois cada uma custava 32. Bing ofereceu a ele um emprego de garçom na loja de roupas dela. Lin recusou e perguntou quem ia pagar a conta. Fei se irritou e disse que pediu ao Lin boias de US 30 hari cada, mas ele trouxe boias de US 32, mostrando que pensava no próprio lucro. Fei sugeriu que Lin talvez tivesse comprado boias mais baratas e mostrado um recibo falso. Lin perguntou se achavam que ele precisava de dinheiro. Fei perguntou se Lin era rico. Bing pediu que Fei parasse e disse que achava que Lin não faria isso, e se ofereceu para pagar. Fei insistiu que tinha convidado todos para se divertirem, então não deixaria que ela pagasse. Fei deu dinheiro a Lin. Lin percebeu que eram só 60 dólares, mas o total dava 64. Fei explicou que pediu 2 boias de 30 dólares cada, e por isso, não pagaria a diferença. Lulu concordou com Fei e aconselhou Lin a aprender com o erro. Lin devolveu o dinheiro para Bing, dizendo que os amigos dele não eram ricos e que considerasse aquilo um presente. Ele ia embora, mas Fei se gabou de ganhar os 310 mil halis ao ano. Lin disse que não ia discutir por causa do preço de 2 boias. Depois, Fei pediu mais uma coisa a Lin. Bing pediu que ele não se preocupasse e disse que não venceria Fei. Lulu pediu, com educação, que Bing não interferisse. Lin recebeu de Fei um pedido para comprar uma Ferrari 812. Fei disse a Lin para comprá-la e que pagaria o valor. Lulu provocou Lin, dizendo que ele só comprou o modelo da Ferrari. Lin saiu para cumprir o pedido. Depois, Fei tinha vinho e ofereceu um pouco a Bing, mas ela recusou. Lulu incentivou Bing a se divertir. Bing respondeu que não deveriam desrespeitar um entregador. Fei ficou chocada ao ouvir isso e perguntou se ela realmente pensava nele desse jeito. Lin voltou com uma mala. Fei ficou furiosa e exigiu que Lin se desculpasse antes de ir embora. Bing ficou furiosa com Fei por ele ter ido longe demais. Lulu pediu que Bing não agisse assim e disse que ela não precisava discutir por causa de um entregador.
Bing respondeu que não aceitaria que Fei tratasse ninguém daquele jeito. Fei disse a Lin que o dinheiro já estava pronto, mas como Lin não trouxe o carro, ele o compraria sozinho. Lin abriu a bolsa e mostrou a ele os documentos de compra, com um custo total de 1,1 milhão, e perguntou como Fei pretendia pagar. Fei perguntou como Lin conseguiu aquilo. Lin sinalizou para abrirem um caminhão, revelando o carro que Fei tinha encomendado. Lin comentou com sarcasmo que, como Fei era rico, podia pagar. Fei pediu desculpas pelo que fez. Lin mandou que ele se ajoelhasse e pedisse misericórdia. Fei se irritou e ameaçou ligar para Yao, influente na região. Lin achou graça. E Fei ligou para Yao, oferecendo $15 mil em troca de ajuda. Depois disso, Fei mandou Lin esperar ali. Bing aconselhou Lin a sair discretamente. Por fim, Yao chegou com alguns homens. Fei correu até Yao e apontou Lin como o encrenqueiro. Lin se virou para eles e perguntou se realmente queriam arrumar confusão. Todos olharam para Lin e se curvaram. Lin lembrou que já tinha pedido que fossem embora, mas voltaram em menos de um dia. Yao pediu desculpas e admitiu o erro. Fei se confundiu com a situação. Então Yao confrontou Fei, ressaltando que Lin era o dono da praia e do Pier Wangjiang e questionando a ousadia de Fei em mexer com Lin. Bing e Lulu ficaram chocados ao ouvir isso. Yao perguntou a Lin como queria resolver a situação. Lin mandou Fei se ajoelhar e pedir misericórdia. Eles o ameaçaram até ele obedecer. Assustado, Fei fez o que mandaram. Lin disse a Yao que daria mais uma chance e que se precisassem de dinheiro, deviam falar com Song para combinar um trabalho. Yao e Qiang agradeceram a Lin pela ajuda. Bing disse que não queria mais ficar ali, mas não tinha carro para ir embora, então pediu carona ao Lin. Lin pediu que ela tirasse o maiô e colocasse outra roupa, pois era inadequado. Ela respondeu que não importava e que aquilo a deixava mais fresca. Lulu pediu para Lin levá-la também, mas Lin perguntou se ela queria ir para casa ou só entrar na caminhonete. Lin levou Bing na moto e eles foram embora. A mulher que lhes deu a tarefa chegou, dizendo que a experiência dela rendeu 40% e uma recompensa de $150 milhões. Lin agradeceu a ela, e assim que recebeu a notificação de crédito na conta, Bing percebeu que tinha ganhado por engano os $2,3 milhões. Ela se chocou e disse que logo chegaria aos $10 milhões. Ela pediu desculpas por ter entendido a mensagem dele errado e disse que o saldo da conta da loja era só uma parte dos $230 milhões de Lin. Lin corrigiu, dizendo que eram $230 milhões e não 2,3 milhões. Ela se chocou ao ouvir isso e se perguntou como alguém podia ser tão rico. Ela o levou a uma loja de roupas e, com um vestido casual, perguntou o que ele achava da loja. Lin perguntou se ela era a dona. Ela confirmou e disse que tinha se formado na Universidade Donghua. Ela ofereceu uma bebida, mas ele recusou e pegou o cartão corporativo dela. Ela sugeriu trocarem números para manter contato. Ele concordou. Comentou que talvez encomendasse com ela um traje para o uniforme dele. Ela concordou e prometeu dar a ele o melhor atendimento. Lin saiu e ligou para Sung. Sung atendeu e disse que estaria em Zhonghai em alguns dias. Eles não se viam havia meio mês. Lin pediu que ele parasse com aquele tom. Sung perguntou se Lin sabia da empresa Psyche e que eles já tinham resolvido o programa da unidade de controle, prontos para cooperar com eles. Lin pediu que ele ligasse com antecedência, prometendo receber Seong muito bem. Em seguida, desligou a ligação. Lin se perguntou como Psyche tinha conseguido se adiantar, sendo que ele havia escrito os códigos. Há apenas alguns dias, ele chegou ao Instituto Longxin e se encontrou com Ying. Ele pediu para ver no que ela estava ocupada. Ela respondeu que haviam concluído o programa para a unidade de controle e iniciado o terceiro teste, mas que ainda estavam enfrentando problemas com a banda de salto de frequência. Enquanto conversavam, Lin viu Fuyu sentada. Ele disse que a empresa Psyche tinha concluído o programa da unidade de controle. Inca e Fuyu ficaram chocadas ao ouvir isso. Lin especulou que a empresa Psyche talvez tivesse contratado Chu, que ele havia demitido. Ying o tranquilizou, dizendo que a tecnologia de Chu era fraca e que o programa delas era melhor que o dele. Lin aumentou a voz, criticando-a por ser ingênua e por não considerar o momento do mercado nem registrar a patente. Ele sugeriu pedir a patente antes que outros anunciassem seus programas. Lin perguntou se ela ainda achava que eles tinham a iniciativa, dizendo que outros talvez já tivessem pedido patentes e que eles acabariam ficando para trás. Ying ficou surpresa com isso. Fuyu abaixou a cabeça, admitiu o erro e pediu para ser demitido. Lin pediu que ele não ficasse arrasado. Embora Fuyu assumisse a responsabilidade pela fragilidade que gerou a brecha, Lin o incentivou a esquecer isso e a focar em seguir em frente com o trabalho deles.
Os dois se sentaram para programar, e Lin disse que a empresa Site tinha roubado os resultados da tecnologia deles. No entanto, ele enfatizou que a versão deles era original e precisava de melhorias, e que eles poderiam superar a Psyche. Em vez de não fazer nada, ambos se sentiram otimistas, e Lin começou a programar. 12 horas depois, Lin comentou que programar era exaustivo. Ele terminou de programar, mas a tecnologia de litografia não conseguiu executar o programa, então eles precisavam de mais 2 máquinas de litografia holandesas. Fuyu disse que contataria alguém para providenciar isso. Lin pediu a Ying que reunisse uma equipe para desenvolver logo um novo sistema para celular, visando criar um sistema operacional melhor que o iOS. Ela concordou, e Lin disse que podiam pôr fim à era dos monopólios estrangeiros de chips e abrir um novo futuro. Fuyu comentou que o futuro estava nas mãos de pessoas talentosas. Lin foi até o carro dele e recebeu um pedido para comprar um carregador original da Peer. Depois de 1 hora, ele chegou para entregar o pedido e informou a Huai que o total era de os 96 ais. Huai perguntou por que estava tão caro, já que a loja da Peer dava 50% de desconto naquele dia. Lin conferiu e disse que o desconto tinha acabado no dia anterior. Huai culpou Lin, acusando-o de querer lucrar com a diferença de preço. Lin respondeu que tinha a nota fiscal para provar que não enganou ninguém. Uma mulher saiu de dentro e disse a Huai para não constranger o entregador. Ai passou o carregador para ela e pediu que cuidasse dele, pois não estaria lá naquela noite por causa do turno noturno. Ao sair, Huai também pediu que Lin levasse 2 sacolas de lixo. Lin disse que aquilo não era trabalho dele. Huai ameaçou reclamar com a empresa se Lin não levasse os sacos. Mesmo assim, Lin recusou e disse a Huai que fizesse o que quisesse. Lin ignorou aquele homem e desceu, onde encontrou um entregador se esforçando para carregar sozinho uma mesa muito pesada. Lin se ofereceu para ajudar. O homem agradeceu e brincou que já nem sabia se era entregador ou coletor de lixo. Lin perguntou por que ele aceitava esse serviço. O homem explicou que, se não aceitasse, os clientes talvez não dessem 5 estrelas, o que prejudicaria o trabalho dele. Lin admirou a dedicação dele. Lin confessou que também começou assim. Então Huai chegou e ameaçou denunciar Lin. Lin o chamou de tolo e disse para ele fazer o que quisesse. Hai ficou furioso por ser insultado e se gabou da riqueza, até dizendo que podia mandar demitir Lin com uma única ligação. Lin zombou das táticas baratas dele, e Hai exibiu seu carro esportivo. Huai ficou chocado ao ver que Lin fazia esse tipo de trabalho. Lin explicou que era para entender a vida e perguntou onde Huai trabalhava. Huai se defendeu e perguntou qual era o problema. Lin avisou que maltratar as pessoas voltaria contra ele. Depois, Lin foi embora, deixando Hai arrependido e jurando não fazer isso de novo. Lin recebeu outro pedido, achando que talvez desse errado também. Chegou ao condomínio de apartamentos de Inhui Zhonghai City, bateu na porta e encontrou Ting. Ela perguntou por que ele fazia entregas. Lin pediu para ir embora e então entregou algo, pedindo $6. Ela zombou, dizendo que ele podia perder tudo nesse negócio e acabar fazendo bicos. Lin respondeu rispidamente que não era da conta dela julgá-lo e pediu o pagamento. Ela perguntou se ele estava tão mal a ponto de precisar de dinheiro e como podia fazer negócios sendo pobre. Ela deixou o remédio cair, dizendo que não queria mais e exigindo reembolso. Lin se surpreendeu com a reação dela. Ele pegou o dinheiro e começou a ir embora. Xing pediu que ele esperasse e tirou uma foto. Lin perguntou por quê. Ela disse que queria gravar a queda do antigo número 1 da turma e mandar para os colegas. Nesse momento, Feng chegou e perguntou o que estava acontecendo. Ao ver Lin ali, perguntou por que ele estava ali. King disse que Lin, antes colega de turma dela e pobre, agora era um garoto de recados. Feng a empurrou e a avisou para não falar mal de Lin de novo. King insistiu que Lin não era páreo para Feng. Feng revelou que Lin estava apenas vivenciando a vida e não merecia ser ridicularizado. King ficou confusa com a defesa de Feng. Feng pediu desculpas a Lin por Ting. Lin deu o remédio a Feng e disse a King para ficar longe dele, também pedindo uma avaliação de 5 estrelas. Feng concordou. Quando Lin voltou ao térreo, viu uma avaliação de 5 estrelas pela entrega. Feng, ainda irritado, fez King tomar todos os remédios que ela tinha dado. Lin se perguntou se devia seguir trabalhando assim. Ele poderia terminar o trabalho até o dia seguinte. Dixon ligou e perguntou se ele estaria livre para ir à casa dela cozinhar. Ele concordou e se ofereceu para buscá-la. Ela recusou, sugerindo que se encontrassem no supermercado da praça, pois precisava comprar ingredientes. Ele concordou em esperá-la lá. Quando chegou, ela o informou de que Lin era VIP no novo supermercado, então talvez conseguissem um desconto extra. Ele concordou, e ao entrarem, ela começou a encher o carrinho. Ele perguntou se não tinham vindo só comprar ingredientes.
Ela confirmou e disse que sobremesas deixam as mulheres de bom humor. Depois, ele sugeriu comprar os ingredientes necessários. Enquanto ela estava bem perto dele, ele brincou, dizendo para ela não deixá-lo de bom humor. Ela, brincando, disse para ele não ser assim. Depois, eles compraram alguns ingredientes e, com o carrinho cheio, Lin disse que já era o suficiente, pois não tinha mais espaço. Ji-Kim insistiu em comprar cervejas e pediu, por favor, que Lin fizesse o mesmo prato de antes, porque estava muito bom.